Paz, Senhor, irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos de quinta-feira. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, que possamos aprender, possamos guardar no coração, possamos viver o que estamos aprendendo e que tudo seja para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o estudo 7, nós estamos falando de uma forma geral de depressão. Nós já falamos sobre as causas, sintomas, formas de tratamento. Falamos quando a pessoa se sente sem perspectiva. Falamos qual é a perspectiva de Deus. Falamos sobre culpa e emoções. Tem um playlist, você pode assistir, você pode dar o seu comentário, você pode aprender tudo para a glória de Deus. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre emoções, tá? Mas antes, lembrando, inscreva-se no canal, assista os vídeos, dê um retorno pelo Zap, isso vai me ajudar, vai abençoar a sua vida. Muito bem, então hoje emoções, ok? O texto é 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aleluia. 2 Coríntios 4, 7. As nossas emoções, elas podem nos torturar, ondulando a nossa vida para cima e para baixo. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou alegre, eu estou contente, né? Então, às vezes nós estamos nas nuvens, às vezes estamos no fundo do mar, né? Então, essa é uma realidade sobre as emoções. É por isso que nós não podemos governar e deixar que as emoções governem a nossa vida. Não devemos dirigir a nossa vida pelas emoções, porque nós vamos ter essa oscilação, ok? Muito bem. As emoções também afetam a depressão. Então, aquela pessoa que está deprimida, ela vai ser afetada pelas emoções. Então, algumas coisas que podem acontecer, né? Ficamos na cama sem forças para levantar, né? Isso pode acontecer. Não estou aqui nem discutindo o motivo por que isso está acontecendo, mas isso acontece. As emoções também, elas nos traem, ok? Então, eu acreditando que algo é ruim, eu vou ficar triste com isso, e essa tristeza pode me conduzir para um caminho que vai me machucar ainda mais, ok? Por outro lado também, né? A minha alegria pode me conduzir até mesmo para algo errado, se não for uma alegria firmada em coisas corretas, ok? Então, a gente sempre vai ter que ter cuidado com as nossas emoções, tá bom? Uma outra coisa interessante é que a pessoa deprimida, que está ali com as suas emoções oscilando muito, ela pode ter uma ajuda de medicamento, mas é uma ajuda limitada, ok? Não é uma ajuda que vai resolver o problema. E muito importante também, se entregar às emoções é perder a luta, ok? Aquela pessoa que se entrega à raiva, à ira ou aquela alegria exagerada, fora do lugar, fora do contexto, tudo isso vai provocar um resultado, e o resultado aqui é perder a luta, ok? Então, a pergunta é, para onde nós vamos olhar? A escolha é nossa. Nós podemos olhar as nossas emoções e tomar as decisões da nossa vida, ou nós podemos olhar em direção às realidades que Deus está apresentando à nossa frente, ok? Nós podemos avaliar, então, nós temos essa liberdade de escolher para onde nós estamos olhando. Uma outra coisa também, e aí está falando sobre aonde a gente vai olhar, é que as emoções são incertas, mas as realidades de Deus não mudam, nem ele, né? Então, se a gente confiar em Deus,
Se a gente confiar nas suas promessas, é muito melhor do que ser guiado pelas nossas emoções, porque elas podem oscilar, ok? Lá no livro de Hebreus, versículo famoso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Então, Deus não muda. Nós podemos descansar nele, ok? E como que eu vou mudar se as minhas emoções estão me prendendo na cama, se as minhas emoções estão tirando todas as minhas forças? Em primeiro lugar, a gente precisa, como eu disse, tomar uma decisão. E uma das coisas que nós podemos fazer é isso, é reagir, mesmo sem vontade. Pequenas tarefas diárias e aumente progressivamente. Vou dar um exemplo. Você não está conseguindo ler a Bíblia de jeito nenhum. Comece lendo um versículo por dia. À medida que você der conta de fazer isso, passa para dois, passa para um texto, um pedaço do capítulo. Passa para o capítulo. A oração não é fácil para quem não ora, orar 1 minuto. Então, ore meio minuto. Aprenda a orar 1 minuto. Depois, aprenda a orar 1 minuto e meio. Depois, aprenda a orar 2 minutos. Ok? Segunda coisa. Estou dando um exemplo aí na área espiritual, né? Mas pode ser nas suas tarefas do seu dia a dia. Você não dá conta de arrumar a casa toda. Então, fala assim, eu vou arrumar o quarto. Você não está dando conta de lidar com o trabalho. Ok, vou tentar hoje, né? Enfim, você precisa avançar nisso. Uma outra coisa importante, não desista. Você não está só. Deus está com você. Ele te ama e te fortalece. Então, é muito importante essa decisão de não desistir. Uma das frases mais bonitas que eu já ouvi de alguém foi de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, eu desisti de desistir. Isso você pode fazer, tá bom? Uma outra coisa importante. Mesmo sentindo fraco e incapaz, Deus está com você, Ele te ama e te fortalece. Ok? Outra coisa importante. Não, eu vou repetir aqui porque eu li errado. Mesmo sentindo fraco e incapaz, confie no Senhor e peça-lhe ajuda. Então, mesmo que eu estou fraco, Senhor Deus, eu estou sem vontade de orar, me ajuda. Senhor Deus, eu estou sem forças para ler tua palavra, me ajuda. Por que que você precisa fazer isso? Porque ele te ouve e ele responde. Ele é fiel. Porque ele te dá nova disposição para a glória do nome dele. Então, a Bíblia está repleta de homens e mulheres, estando lá no fundo do poço, foram e tiveram suas forças renovadas por Deus. E ele já fez isso na história humana, e ele pode fazer na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Tá bom? Então, Filipenses 4:13 é uma tradução diferente, mas dizendo assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ok? Então, você não conhece os desafios que você tem, mas você sabe que tudo posso naquele que me fortalece. A tradução original. Ok? A tradução mais conhecida nossa. Tá bom? Então, que Deus esteja nos abençoando. Agora, olha aqui para você ver esse texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, capítulo 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Eu vou pegar uma tradução na linguagem de hoje aqui, dar uma melhorada, uma mudada no texto, não melhorada, né? Uma mudada no texto que vai ficar mais fácil entender. Olha para você ver. Versículo 25, né? Todo atleta que está treinando aguenta exercício duro para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Então, temos que estar pronto para aguentar o exercício duro, o exercício espiritual, né? Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas corro para a linha final. Nós temos um alvo, o alvo é Cristo, o alvo é o fim da nossa vida, é completar a carreira. Então, a gente vai fazer isso. Agora, olhem o versículo 27 nessa tradução, que interessante. Mas sou como lutador de boxe e esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, ele compreende que ele tem que lutar contra ele mesmo, mas ele está pronto para lutar, porque ele quer ser aprovado e por Deus. Tá? Não é pelas pessoas à direita, nem à esquerda, nem por si, para si mesmo, por Deus. Ok? Então, meus irmãos, na semana que vem nós vamos falar sobre tempestades. E se você tem deixado as emoções governar a sua vida, então, em nome de Jesus, que você possa mudar isso. E com a palavra de Deus, pega os textos aqui, nós lemos, leia novamente, marca na sua Bíblia, tá? E em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Semana que vem, vamos falar de tempestades. Ok? Então, Deus abençoe e até a semana que vem.